Essa máquina está colhendo 12 hectares por hora e não tem ninguém dentro dela. Isso não é robô de ficção científica. Isso não é um protótipo de laboratório. Isso aconteceu semana passada, no Brasil. Toda vez que você acende um fogão, compra pão ou bebe suco de laranja no café da manhã, existe uma cadeia invisível de tecnologia que viabiliza esse momento. Uma cadeia que pouquíssimas pessoas conhecem. E o centro dessa cadeia, pelo menos uma vez por ano, é uma cidade do interior de São Paulo. A AgriShow 2026 reuniu em Ribeirão Preto 800 marcas, 197 mil visitantes e tecnologias que há 2 anos eram teoricamente impossíveis para uso comercial. Em 520 mil metros quadrados, o equivalente a 70 campos de futebol, empresas do Brasil e do mundo inteiro apresentaram o que vai mudar a forma como a humanidade produz comida. E nesse vídeo, você vai ver as 5 tecnologias mais impressionantes dessa edição e entender por que o Brasil está na vanguarda de algo que o mundo inteiro vai precisar muito em breve. Mas antes, você precisa entender o que é, de verdade, esse evento, porque provavelmente você nunca ouviu falar dele. E isso, por si só, já é uma história interessante. Quando falamos em Brasil tecnológico, a conversa quase sempre vai para o mesmo lugar. Startups de fintech em São Paulo, a Embraer e os aviões que o mundo inteiro compra, o Pix, que virou referência global de pagamentos instantâneos. São histórias legítimas. Mas existe um setor que movimenta mais dinheiro que todos esses juntos e que passou pelos últimos 30 anos numa revolução tão silenciosa que até os próprios brasileiros raramente percebem. O agronegócio representa quase 25% do PIB brasileiro. O Brasil é hoje o maior exportador mundial de soja, carne bovina, café, açúcar, suco de laranja e celulose. Nós alimentamos aproximadamente 1 bilhão de pessoas fora do nosso próprio território. E não fizemos isso só com terra e com sol. Fizemos com tecnologia, uma tecnologia desenvolvida aqui para as nossas condições, pelos nossos engenheiros. A AgriShow começou em 1994, num momento em que o Brasil ainda lutava para controlar a inflação. Era uma feira simples, de implementos e insumos agrícolas, realizada numa cidade do interior paulista. 31 anos depois, ela é o maior evento de tecnologia agrícola das Américas e um dos maiores do mundo. Hoje, a AgriShow é o lugar onde a John Deere lança seu próximo trator autônomo antes de qualquer outra feira no planeta. É onde a Jacto apresenta pulverizadores que ainda estão em fase de homologação. É onde startups brasileiras de inteligência artificial mostram o que vai chegar ao campo daqui a 3 anos. O que é apresentado aqui hoje estará nas fazendas em 5 anos. E o que está nas fazendas hoje chegou primeiro aqui. Mas essa edição de 2026 foi diferente, porque pela primeira vez, várias tecnologias que sempre viveram separadas chegaram juntas, maduras e prontas para uso comercial, ao mesmo tempo. E a primeira delas resolve um problema que o Brasil carrega há décadas e que a maioria das pessoas nunca associou com tecnologia. O Brasil tem um problema que pouca gente fala abertamente: falta de mão de obra no campo. Nas últimas 2 décadas, o êxodo rural tirou milhões de trabalhadores das lavouras brasileiras. As cidades cresceram, as oportunidades urbanas aumentaram e o campo ficou com cada vez menos gente para trabalhar. Ao mesmo tempo, a área plantada aumentou 40% no mesmo período. Traduzindo de forma direta, mais terra para cultivar, menos gente para cultivar. Esse é o problema que criou, no Brasil, a maior demanda por automação agrícola do mundo. E é por isso que o Brasil foi um dos primeiros países a adotar em escala comercial algo que a maioria das pessoas ainda acha que é coisa do futuro. O trator autônomo de nível 3 já está disponível para compra no Brasil. Não é protótipo, não é piloto, é um produto. Ele usa um sistema de GPS de alta precisão, chamado RTK, Real Time Kinematic, que
que permite posicionamento com erro de apenas 2,5 centímetros. Para ter uma referência do que isso significa na prática, 1 centímetro de desvio no sulco de plantio pode comprometer o desenvolvimento da planta. 2,5 centímetros já está dentro da margem de segurança agronômica. O operador configura a rota no tablet antes de começar. Define os limites do talhão, a velocidade de trabalho, as margens de segurança nas bordas. Depois, o trator executa sozinho. Ele tem sensores de obstáculos que usam a mesma tecnologia dos carros autônomos, LiDAR e câmeras de visão computacional. Se um animal, uma pessoa ou qualquer objeto entrar na rota, a máquina para automaticamente. O impacto operacional é imediato. Um único técnico consegue monitorar e operar 3 máquinas simultaneamente, pelo celular. Isso não é uma projeção futura. Já está acontecendo em fazendas do Mato Grosso, de Goiás, do Paraná. Na AgriShow, a fila para assistir à demonstração ao vivo durou o dia inteiro nos 5 dias do evento. Um operador, 3 tratores, trabalhando ao mesmo tempo. Isso não é o futuro, isso é agora. Mas a autonomia no campo vai muito além da máquina que trabalha no solo. A próxima tecnologia voa. E ela está resolvendo um dos problemas mais antigos e mais custosos da agricultura de qualquer país do mundo. Quando um trator aplica defensivo agrícola pelo método convencional de pulverização, aquele que a maioria das pessoas associa com a imagem clássica de máquina passando entre as fileiras, até 40% do produto é desperdiçado. Ele vai para o ar, vai para o solo em lugares que não precisam, vai para cursos d'água próximos. Além do custo financeiro direto para o produtor, isso gera contaminação ambiental e, ao longo do tempo, contribui para a resistência das pragas. A solução que ganhou protagonismo na AgriShow 2026 foi um sistema de drones com câmera multiespectral e inteligência artificial embarcada. Funciona assim. Antes de qualquer aplicação, o drone faz um voo de mapeamento sobre a lavoura. A câmera multiespectral captura comprimentos de luz que o olho humano não enxerga e que revelam o estado fisiológico de cada planta. Se ela está sob estresse hídrico, se tem infestação de praga, se está saudável, se está com deficiência nutricional. Esses dados são processados em tempo real por um algoritmo de machine learning, que gera um mapa de variabilidade da lavoura. Com esse mapa, a aplicação de defensivo é feita por dosagem variável. Mais produto onde precisa, menos onde não precisa, 0 onde está saudável. O resultado documentado em campo: redução de até 30% no uso total de defensivos. Menor custo, menor impacto ambiental. E, em vários casos, colheita melhor do que no método convencional. Mas a novidade que chamou mais atenção nessa edição foi diferente. Foi o primeiro pulverizador elétrico autônomo voltado para o agronegócio comercial. Sem motor a diesel, sem operador, com precisão centimétrica via RTK, bateria de íon lítio com autonomia de 8 horas de trabalho contínuo, 0 emissão direta de carbono na operação. A relevância disso vai além do ambiente. O custo operacional de um equipamento elétrico autônomo, ao longo de 10 anos... Com este pulverizador, o trabalho fica muito mais fácil. Ele cobre o terreno todo com precisão. É significativamente menor do que o de um equivalente a combustão com operador. Se esse equipamento escalar, e os produtores presentes na AgriShow já estavam fazendo fila para reservar as primeiras unidades. Ele pode mudar completamente a estrutura de custo da agricultura tropical nos próximos anos. 0 diesel, 0 operador, 30% a menos de defensivo. Isso é o que um drone inteligente entrega para o campo hoje. As próximas tecnologias saem do ar e vão para dentro do solo, porque a revolução mais silenciosa de todas, e talvez a mais importante, está acontecendo centímetros abaixo dos seus pés. Olha aqui na tabela, o pH está baixo. Precisamos corrigir o solo para a safra melhorar. Vamos planejar isso agora. Por décadas, o produtor rural tomava decisões sobre plantio, adubação e irrigação baseado em 3 coisas:
tabelas de referência, experiência acumulada e intuição. Isso não é crítica. Era o melhor que se podia fazer com as ferramentas disponíveis. Mas o problema é que o solo não é uniforme. No mesmo talhão de 100 hectares, a composição química, a umidade, a temperatura e a compactação do solo variam de ponto a ponto. E uma decisão tomada para o talhão inteiro, raramente, é a decisão certa para cada parte dele. O que chegou a AgriShow 2026 é uma rede de microsensores de solo que transmite dados em tempo real para plataformas de inteligência artificial. Cada sensor mede umidade, temperatura, pH, nível de nitrogênio, fósforo, potássio, os principais indicadores agronômicos, e envia essas informações a cada 15 minutos para a nuvem. O algoritmo cruza esses dados com o histórico de safras anteriores, previsão climática e índices satelitais de saúde da vegetação. Este é o TwinFarm, monitora a lavoura em tempo real. Aqui a análise de solo mostra a umidade e a previsão para a colheita. Temos a previsão aqui. Aqui vemos a integração de satélite em tempo real. Interessante. E os alertas? Totalmente customizáveis, como este. Perfeito para a nossa operação. O resultado é uma recomendação específica para cada talhão, para cada momento. Não para a fazenda inteira, para aquele hectare. Irrigar aqui, adubar ali, esperar lá. É como se o solo ganhasse voz e a inteligência artificial aprendesse a ouvir. Empresas brasileiras estão na vanguarda dessa tecnologia. A Solinftec, de Araçatuba, e a Aegro, do Paraná, apresentaram plataformas que integram dados de satélite, sensores físicos de solo e histórico de safras para criar o que eles chamam de gêmeo digital da fazenda. O produtor consegue simular o impacto de diferentes decisões. Se eu irrigar amanhã ao invés de depois de amanhã, quanto isso muda minha produtividade estimada? Antes de executá-las, 5 anos atrás, esse nível de gestão era exclusivo de corporações agrícolas, com departamentos inteiros de tecnologia. Hoje, está disponível por uma assinatura mensal acessível para médios e até pequenos produtores. Esse é um dos movimentos mais silenciosos e mais poderosos que está acontecendo no campo brasileiro. O solo foi por séculos o maior segredo da agricultura. Agora ele fala, e a gente aprendeu a escutar. Mas as próximas máquinas têm uma história diferente de tudo o que você viu até agora. Porque elas não vieram de fora. Foram inventadas aqui, para um problema que nenhuma máquina do mundo sabia resolver. Quando o Brasil começou a mecanizar sua agricultura em escala, nas décadas de 70 e 80, o caminho natural foi importar. As máquinas vinham da Europa e dos Estados Unidos, países que tinham tradição industrial e tecnologia agrícola desenvolvida. O problema apareceu logo no primeiro contato com o campo brasileiro. O solo do Cerrado tem uma argila expansiva que, quando úmida, se comporta de forma completamente diferente do solo temperado europeu. O relevo é irregular. As chuvas são tropicais, intensas, concentradas em poucos meses, seguidas de seca. As máquinas europeias e americanas afundavam no solo encharcado, quebravam nos terrenos acidentados, superaqueciam no calor. Metade da frota importada ficava na manutenção mais tempo do que no trabalho. Essa adversidade forçou algo valioso. Engenheiros brasileiros precisaram reinventar o equipamento agrícola do zero. Redesenhar os chassis para o peso e a distribuição de pressão do solo tropical. Recalcular os sistemas hidráulicos para trabalhar com variações extremas de temperatura. Criar materiais e revestimentos que aguentassem a agressividade química do cerrado. E o que saiu dessa necessidade, hoje é exportado para mais de 80 países. A Jacto é o exemplo mais emblemático desse fenômeno. Começou fabricando pulverizadores simples numa garagem em Pompeia, interior de São Paulo, em 1948. Hoje é uma das maiores fabricantes de equipamentos agrícolas do mundo, com fábricas em 5 países e presença em todos os continentes. Na AgriShow 2026, a Jacto apresentou um pulverizador de barra com 40 metros de envergadura,
o maior já fabricado para condições de agricultura tropical, com um sistema anti-oderiva que mantém o bico de aplicação estável, mesmo com ventos de 25 km por hora. Mas a novidade que ninguém esperava veio de um nicho que a mecanização nunca havia conseguido penetrar. A colheita de pimenta do reino era, até essa edição, 100% manual. Uma cultura de alto valor, mas com um processo de colheita extremamente trabalhoso, lento e caro. Uma equipe de trabalhadores levava semanas para colher o que uma máquina poderia fazer em dias. Mas nenhuma máquina existente conseguia fazer o trabalho sem danificar os galhos e comprometer a produção do ano seguinte. O que foi apresentado na AgriShow resolve exatamente isso. A recolhedora trilhadora é acoplada ao trator, avança entre as fileiras de pimenteiras e executa a colheita com braços mecânicos calibrados para a resistência exata do cacho, sem quebrar o galho, sem desperdiçar fruto. É uma inovação que abre, literalmente, um mercado inteiro, que o Brasil ainda mal explorou. O Brasil não importou soluções para seus problemas, inventou as próprias e agora vende essas soluções para o mundo inteiro. Mas tem uma tecnologia que ficou por último. Não porque seja a menor, mas porque é a mais desconcertante. E ela não usa nenhum combustível, nenhum operador e nenhum veneno. Um dos equipamentos mais comentados da AgriShow 2026 não era o maior, não era o mais caro. E quando a maioria das pessoas o viu pela primeira vez, a reação foi de confusão. O que é isso? Para que serve? Parece lento demais para ser útil. É um robô autônomo de combate a pragas. Ele não usa defensivo, não usa veneno nenhum. Ele usa visão computacional, câmeras de alta resolução processando imagens em tempo real, para identificar, com precisão, lagartas e insetos específicos nas plantas. E um sistema mecânico de captura para removê-los fisicamente, sem contaminar nenhuma parte da planta ou do solo. Ele é, de fato, mais lento do que um drone com defensivo, mas ele opera em culturas onde qualquer resíduo químico é um problema sério. Horticultura orgânica, frutas para exportação para mercados europeus e japoneses. Culturas de altíssimo valor, onde um único lote com resíduo fora do limite pode derrubar um contrato de exportação inteiro. Nesses contextos, o robô lento é infinitamente mais valioso do que o drone rápido. Mas o mais importante nessa tecnologia não é o robô em si, é o que ele representa. Pela primeira vez, é possível fazer controle de pragas em escala comercial sem nenhuma substância química. Isso não é uma preferência filosófica sobre agricultura orgânica. É uma resposta a uma realidade econômica. Os maiores mercados consumidores do mundo estão aumentando os limites de controle de resíduos. E os produtores que não se adaptarem agora vão perder contratos nos próximos 5 a 10 anos. E isso nos leva ao ponto mais importante de toda a AgriShow 2026. Não é nenhuma tecnologia individual. É a convergência de todas elas ao mesmo tempo. GPS centimétrico. Inteligência artificial embarcada. Conectividade de alta velocidade no campo. Sensores miniaturizados de baixo custo. Baterias de alta densidade. Robótica de precisão. Todas essas tecnologias amadureceram de forma independente nos últimos 5 anos. E a agricultura foi um dos primeiros setores do mundo a integrá-las em conjunto. Porque tinha escala para isso, pressão econômica para isso e necessidade urgente para isso. Não é uma revolução, é uma convergência. E quando tecnologias diferentes chegam maduras ao mesmo tempo, o que acontece é uma aceleração que não tem volta. E o Brasil, com sua escala, sua necessidade e seu mercado interno gigantesco, está na frente dessa corrida, de uma forma que o mundo ainda não percebeu. No começo desse vídeo, você viu uma colheitadeira sem ninguém dentro e achou impressionante. Agora você sabe que ela é só a ponta visível de um sistema inteiro. De satélites a 36 mil quilômetros de altitude. De sensores enterrados a 30 centímetros no solo.
de algoritmos rodando em servidores que cruzam décadas de dados climáticos com a leitura de uma folha específica num campo específico de soja, de engenheiros brasileiros que passaram décadas redesenhando máquinas que o mundo inteiro dizia que eram boas o suficiente. A AgriShow não é uma feira de tratores. Nunca foi. É um retrato do estado da arte e da tecnologia que alimenta o mundo. E o Brasil, que já alimenta 1 bilhão de pessoas além de si mesmo, está construindo a infraestrutura para alimentar muito mais, com mais eficiência, menos desperdício, menor impacto ambiental e maior inteligência do que qualquer geração anterior. Quando você comprar seu próximo pacote de arroz, sua próxima fruta, seu próximo pedaço de carne, pense nas máquinas sem operador, nos drones que enxergam o que os olhos humanos não veem, nos sensores que ouvem o que o solo nunca conseguiu dizer, e nos engenheiros que inventaram tudo isso porque não tinham outra escolha. Existe uma cadeia invisível de inovação que começa numa cidade do interior de São Paulo e termina na sua mesa. Isso é o Brasil que poucos conhecem e que, talvez, seja o mais importante de todos. Aqui no Queremos Saber, vamos em busca de assuntos relevantes das ciências e tecnologias utilizadas pelo ser humano para a otimização dos processos, buscando eficiência, sustentabilidade e melhoria contínua em toda a cadeia produtiva. Isso leva ao desenvolvimento como meta constante, visando a melhoria e qualidade de vida para todos. Se você gostou do assunto, comente aqui embaixo e peço encarecidamente que deixe seu like. Muitas pessoas assistem e esquecem de deixar o like ou comentar. E isso é uma ajuda primordial para o canal. Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.